Olá, seres regidos pela energia virginiana. Essa tiragem, ela necessita de mais esclarecimento, tá? Eu tô fazendo esse outro vídeo para esclarecer um pouco mais o que foi mostrado aqui. Veja, todas essas cartas, elas são do naipe de espadas, né? Isso aqui significa justiça, é a regra da lei, tá? Elas estão num crescente, tá? Elas estão em um crescente, significa que a situação vai progredir, né? A situação ela vai chegar a um término, ela vai continua, tá? A primeira carta que se apresentou, né, não a primeira, mas não na tiragem, né? Comecei por esta carta, né? Mas pelo desenho da Lua, tá? Pelo desenho da Lua, ela começa nessa daqui. Essa carta é a carta de número 9. 9 já está no processo final, né? A penúltima etapa do processo. O 10 é essa carta aqui, que é o encerramento do processo. Então significa que é uma circunstância que já está em andamento, né? Uma circunstância que está chegando nas suas etapas finais, tá? Mas houve um problema, tá bom? Houve uma baixa. Essa carta aqui é a número 6. O 6, ele significa, né, se fosse um arcano maior, seria os enamorados, né? Enamorados é representado pelo homem e pela mulher, né? São dois seres de ambos os sexos. Isso é os enamorados, né, quando é o número que representa o número 6, ele significa os dois polos da mesma energia, né? Mas pode sim representar aqui no plano de terceira dimensão um homem e uma mulher, tá? Então, um processo que já vem, né, um processo que está em andamento. Houve um problema entre o homem e uma mulher, né? Houve um problema entre os dois polos da mesma energia. Chega no 7. O 7 significa perfeição, então é a resolução, né? Esse problema será resolvido e evolui para o 10, que é o término, né? Os arcanos menores, eles vão de 1 a 10 e depois tem 4 cartas sem número, né? Que aí é o cavaleiro, o pajem, a rainha e o rei. Não tem número. A numeração vai de 1 a 10. A última carta é o 10. Entendeu? Então tem solução. Agora, significa que essa carta aqui que está representando os dois polos da mesma energia, ela demonstra tudo isso aqui. Porque somente esse naipe saiu e somente ele saiu invertido. Os arcanos maiores não saíram invertidos. As outras cartas não saíram invertidas. Somente este naipe saiu invertido. Esse naipe, por representar a regra da lei, ele está dizendo que há um problema com a justiça, tá? Um problema que pode ser resolvido a seu favor ou a favor da outra pessoa. Entendeu? Por isso que o 5, eu disse no início do vídeo, o 5 é o meio do caminho, né? O 5 é quando pode retroceder, quando pode parar ou quando pode avançar, né? A tiragem está dizendo que o problema, o incômodo, chegará ao final, mas não está dizendo se ele será resolvido a seu favor ou a favor da outra pessoa. O naipe, a energia geral da semana, que é o naipe de ouros, que também significa dinheiro, mas como ele está na energia geral, não é um dinheiro nesta semana,
você está em uma energia de abundância. Significa isso. Você está em uma energia de riqueza, de abundância. Você está lidando com valores. E esses valores estão em um processo que pode ser julgado a seu favor ou a favor da outra pessoa, tá? Entre outras coisas, né? Porque ele significa transmutação também, né? O significado mais profundo do naipe de ouros é a transmutação, que é isso é o que interessa realmente, né? O resultado desse processo, o que realmente interessa, o ganho ou a perda, é a transmutação no naipe de ouros, entendeu? Mas isso aqui é um problema de justiça, tá? As cartas vieram invertidas porque isso está duvidoso, né? Isso não está definido, né? O que vai definir é a sua capacidade de transmutação. É isso que vai definir se as cartas viram ou continuam invertidas, entendeu? Se você prestar atenção aqui, isso aqui forma um esquadro, tá? Esquadro significa ângulo de 90 graus, retidão, sabe? Sem curva, curvas não são admitidas, sabe? Ângulo reto significa postura ilibada, comportamento ilibado. Postura reta, comportamento ilibado. Com a justiça não há meio termos, né? A justiça ela é imparcial. Para ser justiça, precisa ser imparcial. Entendeu? Só é justiça quando é imparcial, que é o ângulo reto do esquadro. Entendeu? A sua postura precisa ser ilibada, a sua postura precisa ser reta para você virar essas cartas. Entende? Você consegue fazer isso. Você consegue manipular os elementos. Para isso você precisa se mover, imprimir um esforço nesse movimento. Entende? Todas essas cartas que saíram aqui, né, a regra da lei, estão intimamente ligadas a Xangô. Xangô é o patrono do signo de Virgem. E Xangô trabalha exclusivamente com a justiça, tá? Então, o patrono dos virginianos está entrando nessa questão. Se é necessária a intervenção de um ser tão grandioso quanto Xangô, e esse processo linearmente está no número 9, é porque ele já vem se arrastando já há algum tempo. E tempo, neste caso, não são a contagem dos nossos dias na terceira dimensão. Isso aqui está falando de reencarnação, tá? Está falando da roda de Sansara, está falando da prisão interdimensional entre a terceira e a quarta dimensão. Os espíritos vêm viver uma experiência, não conseguem superar os seus desafios, né? Desencarnam, vão para o Oriente Eterno, na quarta dimensão, né? E de lá retornam para continuar o mesmo processo. Entendeu? Se é necessária a intervenção de Xangô nessa roda de Sansara, é porque isso aqui é coisa de vidas passadas. Não é de agora, tá? A expressão, a externalização da questão, você a vê como uma questão material. Ela se expressa, ela se externaliza nas questões materiais da terceira dimensão. Mas a origem disso não está na terceira dimensão, tá? Isso já se arrasta por, vamos dizer, nos tempos, na contagem da terceira dimensão, seria como se arrasta por uma eternidade, tá? Isso aqui, meu amigo ou minha amiga, é uma bênção, tá? Você está tendo a chance de evoluir espiritualmente
tá? Resolver um problema que já vem se arrastando, né? Por vidas, né? Resolver isso e evoluir, ascender, né? Ascender, que é a transmutação, expressada no naipe de ouros. Porém, você precisa ser reto ou reta, né? Sem curvas, sem enganos, sem postura dúbia, né? Sem tropeços, tá? Caminhar reto. Imprimir uma força de vontade na sua postura para você conseguir. Tá bom? Espero que isso tenha lhe esclarecido o que você está vivendo neste momento e que você consiga inverter essas cartas, tá bom? Porque eu vou te explicar uma coisa. Eu sempre guardo o tarô com as cartas organizadas, tá? Eu organizo as cartas na sequência correta, tá? Essa carta aqui, que está representada pelo número 1, ela é a segunda carta do tarô. Primeiro vem o louco, que é uma energia 0. Aí depois dessa carta, aí organiza todos os arcanos maiores, né, até o 21, a carta do mundo. Aí depois começa a organizar os arcanos menores pela ordem, tá? O primeiro naipe, o segundo naipe, o terceiro naipe. Cada naipe desse tem uma ordem correta dentro do tarô. Então eu guardo os tarôs, o tarô que eu jogo, né? Eu guardo ele com a sequência correta, organizado, como tem que ser a vida. Porque quando eu vou fazer uma leitura, eu preciso pegar a energia daquela leitura que eu estou fazendo e não está misturada com energias de leituras passadas. Eu limpo o tarô para fazer uma nova leitura. Se essas cartas vieram invertidas, não fui eu quem as inverteu. Tá entendendo? A seriedade disso aqui, a profundidade do que está sendo dito aqui. Essas cartas se inverteram e se expressaram, se externalizaram. Estão lhe mostrando uma energia de vidas passadas que estão chegando ao final de um processo, ao final de um longo período, né? Que necessita de transmutação. Elas estão invertidas, elas necessitam de transmutação. Entende? E você consegue isso através da lei, através da regra da lei, do justo e perfeito, tá? Do perfeito esquadrejamento da sua postura, tá? Veja essa pedra aqui, tá vendo? Isso aqui significa uma pedra, uma rocha usada para construção. Tá vendo que ela está perfeitamente esquadrejada? Esse quadrado e o ângulo reto aqui, ele é conseguido com o esquadro, tá? O pedreiro talha a pedra e mede com o esquadro para saber se os ângulos estão corretos. É isso que você precisa fazer. Ângulos retos, postura ereta, conduta ilibada, sem comportamento dúbio, ok? É isso.